Você sabia que os jovens nepaleses estavam todos calmos até o momento em que os Nepal Kids, os filhos dos políticos do Nepal, começaram a ostentar riqueza, carros de luxo, viagens, roupas de marca nas redes sociais. E foi dali quando começaram lá, as críticas aos filhos dos governantes, aos governantes, a um governo que se diz amar o povo acima de tudo, quando os mesmos estão no bem bom e a população claramente no mal. E a população, ao ver que os seus filhos vão exibindo imensas coisas nas redes sociais, começaram a surgir imensas críticas na internet sobre os filhos dos governantes e os governantes. Estava tudo calmo, até os filhos começarem a dar bandeira. Foi dali, com imensas críticas ao governo, que o governo decidiu tomar a pior decisão de sempre: proibir as redes sociais. Fala-se de mais de 30 redes sociais que foram proibidas no país, incluindo as mais famosas como Facebook, TikTok, Instagram, X, Telegram e não só. E o povo enfurecido, que só criticava nas redes sociais, percebendo que a única voz que tinha lhes foi cortada, guess what? Foram para a rua. Se eu não posso contestar nas redes sociais, porque você limitou, porque você bloqueou, eu vou ter de protestar na rua. Jovens foram para a rua, a chamada geração Z. Vale aqui lembrar que hoje existem imensas gerações, desde a geração Silence, a geração Boomer e a geração Y, a geração Z, que é agora. Eu sou da geração Y, estamos aqui a falar de pessoas que nasceram nos anos 80 até quase 90. A geração Boomer são aqueles, por nosso caso, aqueles que lutaram para as independências, ok? E a geração Y tem também as suas responsabilidades, que perceberam que, epá, os jovens iguais a nós, que são os filhos dos ministros, deputados e dos políticos, estão a viajar, têm carros, têm empresas, e nós também somos filhos desse país. Portanto, o que é que está-se a passar que alguns têm, outros não têm? Por que razão há privilégios para alguns e não para todos? Foi dali que os jovens, quando começaram a criticar as redes sociais, viram-se bloqueados. O governo disse que cancelou as redes sociais por causa de contas falsas, discursos de ódio, fake news e não só. Os jovens perceberam que, epá, a única nossa voz foi eliminada, vamos para a rua. Foram para a rua e invadiram o Parlamento, a Casa do Primeiro-Ministro, e há indícios de que a mulher do ex-primeiro-ministro foi morta viva, queimada. O primeiro-ministro demitiu-se, a sua casa foi vandalizada, o Parlamento foi vandalizado, alguns políticos foram perseguidos até o Rio e o presidente pede calma. 2 dias depois, o exército tomou conta da capital do Nepal. E o exército pediu para que a geração Z, o líder da geração Z, mas o governo pudessem achar o mínimo denominador comum, pudessem conversar e assim achar uma solução para o país. Neste momento, o país está sem governo. Tem um presidente e tem um exército que está a liderar o país. O presidente está a pedir calma, mas o presidente não tem tanto poder como tem o primeiro-ministro. Há aqui muitas lições para nós. Deixa-me aqui olhar para a minha cábula, de facto há mais alguma informação que eu tenho de levar antes de eu avançar aqui para os meus merecidos comentários. A geração Z reclama pela corrupção, desemprego, privilégios, repressão policial, reclama a forma como os jovens são tratados em detrimento dos filhos dos próprios políticos. Porque, mesmo depois do governo ter liberado as redes sociais em função das manifestações, os jovens continuaram a manifestar-se, já que estamos mesmo na rua e nós criticamos o governo por causa dos privilégios, das oportunidades que davam a alguns, não a todos. O governo restabeleceu as redes sociais, mas já que estamos mesmo na rua, vamos agora lutar contra outros males que existem no país. Corrupção, zero futuro. Há um vídeo que foi gravado no ano passado, ou antepassado, de um jovem em voz forte, que foi hoje repostado, está a viralizar, e claramente o processo de formação da geração Z já se foi fazendo durante algum tempo. E tem mais, a geração Z também é ambiciosa. Assim como aqueles da geração Boomer queriam independência, no Nepal, em África e não só, a ambição deles era serem livres. A minha geração, essa ambição era ser formados e amanhã trabalhar. A geração de hoje, a geração Z, não quer só liberdade, porque já tem. Não quer só ser formados para amanhã trabalhar, porque há escolas. Eles querem ser formados e terem perspectiva de trabalhar. Querem poder empregar, ser empregados, ou empregar também, nesse caso. Cada geração tem as suas ambições, cada geração tem o seu papel na sociedade.
Assim como a geração Boomer, o seu papel foi libertar o seu país, a geração Y e a geração Y tinha o poder para desenvolver o país, né, em fase de paz, de formação. A geração Y tinha o poder de tornar o país mais tecnológico possível. Essa geração Z vê-se impedida. Há jovens no Nepal que têm 30 anos, nunca trabalharam. O mesmo também se repete em vários países africanos. E isso fez com que a minha necessidade pudesse também alimentar a dos outros. Eu sempre digo aqui no canal que governar é gerir emoções e necessidades. Emoções tristes, emoções felizes. Se os jovens estão muito tristes, eu devo compreender qual é a razão e corrigir o problema. Se os jovens precisam de alguma coisa, devo compreender o que é que eles precisam e corrigir o problema. Porque da necessidade surge a emoção. Emoção triste é emoção feliz. Ou da emoção triste ou da emoção feliz surge a necessidade. Ok? Eu estou triste porque não tenho trabalho, vai surgir a necessidade de nos organizarmos e fazer manifestações. Ok? Eu estou desempregado, estou com fome, vai surgir a necessidade de poder procurar trabalho e não sou. Okay? O Nepal é mais um dos exemplos que surgem a nova geração, as manifestações em Moçambique que levaram mais de 300 jovens para a última morada, foi também liderada por grande parte pelos jovens, menos de 40 anos. Okay? No Nepal fala-se de mais de 15 mortes, números oficiais, 19 mortes, números oficiais, mas os números podem ter atingido outras latitudes. Volto aqui a olhar para a minha cábula para ver se de facto há uma informação que eu devia passar e não passei. Nada aqui mais tenho a acrescentar, senão dizer que há muitas lições que nós temos de retirar de Nepal. A primeira lição é não subestimar a juventude. É aqueles jovens privilegiados, filhos de políticos, que não são culpados por nascerem em famílias mais abastadas. Até não deviam ser mais abastadas, porque se eu sou político, eu devia ter menos, porque o meu trabalho é dividir a riqueza. Okay? Mas mesmo assim, esses miúdos não são culpados. Mas esses miúdos são culpados quando publicam as suas posses como forma de que trabalharam, conseguiram, mereceram, e esquecem-se do reflexo de outras pessoas. Cada filho de um político tem também a sua missão, promover a igualdade de oportunidades. Se eu nasci na oportunidade, numa família abastada, qual é a minha responsabilidade? Olhar como é que estão os outros e fazer aquilo que eu posso em relação aos outros. Outro sim, chegar ao meu pai palavras que se calhar o mesmo não consegue ouvir a parte do povo. Porque os filhos políticos estão nas redes sociais e seguem canais, páginas de memes e não só. Conhecem melhor o país do que o pai. Apesar de que também, vale aqui dizer que grande parte dos filhos dos políticos vivem na diáspora. Por isso é que muitos não conhecem a realidade dos seus países. Por isso é que muitos estão em silêncio em relação ao que se vive nos seus países. Mas, por favor, se você é filho de um político, que não é culpa tua nascer em uma família abastada e com um pai que é corrupto, não é culpa tua, mas não exibas aquilo que sabes que se calhar a proveniência não é lícita, porque o político não ganha 3 milhões por mês, ganha um salário que serve para pagar as suas contas e não só. Se tem mais dinheiro, de algum lugar está a vir. Ok? No entanto, cada geração tem o seu papel na sociedade. Nós não podemos subestimar nenhum povo. Não subestimar o silêncio, não subestimar as falas, não subestimar a idade, muito menos a minha condição de poder em detrimento dos outros. Nós vimos agora em Angola um senhor que era poderoso a nível do sistema judiciário, agora está ali a ver o seu carro a ser tirado do quintal. Né? Eu sou poderoso hoje, amanhã sou zero. Eu sou inteligente hoje, amanhã sem nada. Tudo em função do que eu vou aprendendo no dia a dia, porque o conhecimento deve ser renovado. Eu sou formado hoje, por exemplo, sou licenciado em filosofia, sou o melhor filósofo da minha geração. Depois de 2 anos, se eu não continuar a me reinventar, a estudar, a anexar o que eu sei à realidade atual, vou ser ultrapassado. Todos nós estamos de passagem. No poder, no conhecimento, na economia, na família, todos estamos de passagem. Então, que o Nepal seja para nós mais um exemplo de que não podemos subestimar a geração Z. Esses jovens, os frustrados, são roboteiros, são cobradores, têm ali muito poder, têm ali muita força. Não os podemos subestimar. Ok? Muitos deles estão em silêncio porque também vivem os traumas passados. O meu pai lutou contra a independência, o meu pai lutou na guerra civil, hoje agora é segurança. Eu não quero mais lutar porque não quero acabar como ele. Eu estou em silêncio em relação ao que está acontecendo no país, porque eu estou focado em mim. Muitos estão em silêncio porque estão traumatizados com o que os pais viveram.
Só que neste grupo tem também aqueles que estão sendo traumatizados, mas estão a programar amanhã, caso haja alguma oportunidade, juntarem-se a esses protestos. Muitos dos jovens que foram a manifestações no Nepal, se calhar nunca comentaram nas redes sociais. Só foram porque perceberam que está todo mundo na rua. Ok? E que o Nepal seja para nós no poder, nós não no poder, uma lição sobre qualquer outro aspecto que aconteceu. Porque nós vimos ministros, deputados, governadores a serem claramente jogados no rio, a serem chicoteados e alguns a serem içados com um avião a passarem pelo teto. E o ministro claramente a fugir. Ok? A riqueza do povo é para o povo e se tivermos que tirar alguma coisa, que seja... que eles recebam alguma coisa. Há quem tira tudo, há quem tira tudo. Não só tira tudo, como também tira ainda mais alguma coisa. Né? Como aquele caso onde o dinheiro dos impostos sumiram. Quer dizer, eu tiro do povo e ainda lhe tiro mais alguma coisa. Está a perceber a questão? Portanto, o Nepal é um problema já antigo, okay? É consequência da governação e claramente, tarde ou cedo, isso vem à tona. Estamos juntos, faz o like, subscreva e até já, família.